Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor. Venho neste momento para ministrar uma palavra gloriosa para a igreja do Deus vivo. E hoje, como é quarta-feira, o nosso culto de doutrina, essa palavra eu creio que será de grande edificação para as nossas vidas. Amém? Essa palavra ela vai ser ministrada, ela está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, essa palavra, ela é uma palavra muito gloriosa, amados. Vou ler novamente. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós estamos aqui diante de uma palavra tremenda, a qual resume totalmente o plano da salvação para as nossas vidas. Nós não fomos chamados para estarmos parados. Nós não fomos chamados para vivermos de acordo com o curso desse mundo. Não, nós fomos chamados para fazermos diferença nesse mundo. Porque se nós pararmos para analisar, a palavra de Deus diz que nós somos raça eleita. E o que nós aprendemos com isso? A raça eleita, nós temos que entender que de todos os habitantes da terra, nós fomos escolhidos por Deus. De todas aquelas pessoas que estão neste mundo, que fazem parte deste mundo, nós fomos escolhidos por Deus. Nós fomos separados por Deus. Porque o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 16, ele fala algo tremendo. Não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então, essa escolha, ela não foi feita por mim, ela não foi feita por você. Essa escolha foi feita pelo próprio Deus Todo-Poderoso. Foi Ele que nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, isto é algo glorioso, foi algo, um presente de Deus para as nossas vidas. E se nós formos analisar, nós fomos salvos pelo dom gratuito de Deus. A graça de Deus, ela se manifestou em nossas vidas. Essa graça, na pessoa de Jesus, ela veio sobre a minha e sobre a tua vida. Porque em Tito 2,11 ele fala algo tremendo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens na pessoa de Jesus Cristo. Então nós vemos que o Senhor, Ele é rico em misericórdia sobre as nossas vidas. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então eu tenho que analisar, eu tenho que ver que eu fui presenteado por Deus. Você foi presenteado por Deus. Então esse presente que foi dado por Deus, ele é chamado graça. Essa graça gloriosa que foi derramada na minha vida e na tua vida. Então essa graça, a palavra de Deus diz que a quem muito foi dado, muito será cobrado. Então eu tenho que entender que quão grande responsabilidade está sobre a minha vida. A responsabilidade de eu carregar o sangue de Jesus sobre a minha vida. A responsabilidade de manifestar, de falar desta graça gloriosa a qual eu fui presenteado. Então, é uma responsabilidade para as nossas vidas. É uma grande dádiva, mas é uma grande responsabilidade que nós temos sobre a nossa vida. Porque nós somos raça eleita, fomos separados por Deus. A palavra de Deus diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Então,
nós somos pecadores, mas somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então essa dádiva, esse presente, ele é glorioso, ele se manifestou nas nossas vidas. E o texto também nos diz que nós somos sacerdócio real. Sacerdócio real é algo glorioso, nós somos sacerdotes do Deus Altíssimo, mas nós somos sacerdotes porque servimos um reino, a qual esse reino se manifestou na pessoa de Jesus. Então, para que nós possamos entender, no Velho Testamento, como aconteciam as coisas. Os homens, eles eram separados, eles eram constituídos para as coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto os sacrifícios pelos nossos pecados, tanto os dons como os sacrifícios pelos pecados dos homens. Então, os sacerdotes naquela época, eles tinham que verdadeiramente estar em santidade, porque quando eles entravam no Santo dos Santos, a responsabilidade era tamanha que era amarrado uma corda na sua cintura e ele entrava ali no Santo dos Santos, porque a palavra, se ele entrasse ali naquele local e ele estivesse em impureza, em alguma forma em pecado, ele era fulminado na presença de Deus e ele era puxado por esta corda. Por quê? Porque o sacerdote, ele não podia se apresentar de qualquer jeito na presença de Deus. Então esses sacerdotes, eles eram instituídos, eles eram levantados para oferecer tanto dons quanto sacrifícios. Mas nós vemos que isso era algo que apontava para Cristo. Nós vemos que verdadeiramente tudo que estava no Velho Testamento era sombra das coisas que viriam, e isso tudo apontava para Jesus, porque com a morte de Jesus na cruz do Calvário, quando ele entregou o seu Espírito para o seu Pai, Senhor, em tuas mãos entrego o meu Espírito. A palavra de Deus diz: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, ou seja, tudo aquilo que verdadeiramente afastava o homem de Deus, na morte de Jesus, ela foi realmente pago totalmente o preço do meu e do teu pecado. E hoje nós temos livre acesso ao trono da graça do Senhor. Então, o livro de Hebreus 10:19, ele fala: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Então, Jesus, ele conquistou um direito para que nós pudéssemos entrar em sua presença. E a palavra de Deus diz que nós não devemos entrar de qualquer jeito, nós temos que entrar com intrepidez. Em outras palavras, nós temos que entrar com ousadia na presença do Deus Todo-Poderoso. E isso tudo foi conquistado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. E Apocalipse 1, no versículo 5 e 6, ele fala muito bem sobre isso. Pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para seu Deus e Pai. Então, a obra redentora de Jesus, ela foi o maior milagre sobre as nossas vidas, o maior milagre de toda a humanidade, a qual teve tanto poder que separou verdadeiramente a história da humanidade. É por isso que nós temos na história o antes de Cristo e o depois de Cristo. Na minha vida tem o antes de Cristo e o depois de Cristo. Na sua vida tem o antes de Cristo e o depois de Cristo. Porque a palavra de Deus diz que nós vivíamos de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com os nossos pecados, de acordo com o curso desse mundo. Mas o Senhor, ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje nós vivemos em Cristo, porque a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. Amém, amados? Ele nos constituiu reino e sacerdote para estarmos diante dele em amor. Nós fomos constituídos reinos e sacerdotes para nós ministrarmos a sua palavra, para nós ministrarmos as suas virtudes, para nós proclamarmos as boas novas de salvação. Amém? Nação santa,
se nós analisarmos na palavra, ele nos chama de nação santa. Ou seja, esse povo que ele foi escolhido por Deus, este povo que foi resgatado por Deus, ele foi instituído reinos e sacerdotes, mas ele também nos chama de nação santa, pois a santidade é a marca registrada do povo de Deus. A santidade, ela é algo glorioso na presença de Deus. Aquele que se aproxima do Senhor, ele tem que viver em santidade. É por isso que o simbolismo do Velho Testamento, a qual falava que o sacerdote ele tinha que entrar na presença do Senhor, no Santo dos Santos, em total santidade, hoje é uma responsabilidade muito maior sobre a minha e sobre a tua vida, porque sobre nossas vidas está o sangue de Jesus. Então, aquele que se aproxima de Jesus tem que ser santo como ele é santo. Então, eu tenho que entender que se eu sou chamado de nação santa, a minha marca registrada tem que ser a santidade. Santidade ao Senhor. Amém? O livro de Êxodo, capítulo 19, no versículo 5 e 6, ele fala algo tremendo. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E no versículo 6, vós me sereis reinos de sacerdotes e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, quando Moisés ele subiu ali no monte, o próprio Deus falou com ele, e o próprio Deus deu esse direcionamento a ele. A palavra de Deus nos coloca que se diligentemente nós ouvirmos a voz do Senhor e guardarmos a aliança do Senhor, guardarmos a palavra do Deus vivo, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, diz o Senhor. E ele ainda complementa no versículo 6, vós sereis reinos e sacerdotes e nação santa, são estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Então, a palavra de Deus ela é gloriosa e tremenda, porque nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, meu amado e minha amada, sobre a minha vida e sobre a tua vida está verdadeiramente um peso de glória sobre as nossas vidas. Então, essa palavra, esse versículo, como ele pode ser aplicado na minha e na tua vida? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa. Como isso pode ser aplicado na minha e na sua vida? O Senhor, ele nos escolheu em primeiro lugar. Ele nos justificou e nos purificou. Em segundo lugar, para estarmos diante dele, proclamando o seu reino, proclamando as suas verdades. E em terceiro lugar, nós temos que estar proclamando este reino em santidade. Então, isso tem que estar na minha e na sua vida. E isso tem que estar sobre as nossas vidas. E pastor, mas por que você ministrou essa palavra? Essa palavra ela não seria mais apropriada num culto de família? O Senhor, o Espírito Santo de Deus, é Ele que dirige a sua obra. O Espírito Santo de Deus, Ele fala como Ele quer, da forma como Ele quer e na hora como Ele quer. Então, eu tenho que entender que eu sou um sacerdote da minha casa. Eu sou a pessoa responsável para levar a minha família à adoração. Eu fui instituído, eu fui escolhido por Deus a levar a minha família à santidade. Mas pastor, essa palavra é só para o homem? Não, a palavra de Deus diz que nós, todos nós somos reinos e sacerdotes. Então, hoje, você varão, o Senhor está te chamando
está falando para você que você é o sacerdote do seu lar. Varoa, você hoje o Senhor está te chamando que você é a sacerdotisa do seu lar. Então o Senhor hoje ele está nos chamando à responsabilidade, está nos colocando que nós somos um povo de propriedade exclusiva do nosso Deus. Nós não vivemos de acordo com este mundo. Nós somos separados por Deus para proclamar as suas virtudes, as virtudes daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, meu amado, minha amada, eu quero lhe falar algo tremendo. O Senhor, neste momento de quarentena, Ele está dando a oportunidade para muitos sacerdotes fazerem e verdadeiramente o trabalho de um sacerdote, de colocar a sua casa em ordem, para resgatar os valores de Deus para a sua vida e para ter um bom convívio familiar. Porque existem muitas mulheres que elas criam muitos problemas no seu lar. Existem muitos homens que criam muitos problemas no seu lar. Mas hoje o Senhor está nos chamando à responsabilidade que todos nós, é nossa responsabilidade de nós verdadeiramente estarmos na presença do Senhor, de nós verdadeiramente fazermos a diferença neste mundo. E hoje, neste exato momento, todo o Brasil, ele está enclausurado, ele está em quarentena, e cada um de nós tem a responsabilidade de fazermos diferença no nosso lar. Porque verdadeiramente quem pode falar quem eu sou é minha esposa, é meu filho. Quem pode falar quem você é sua esposa, é seus filhos. Então, são eles que nós temos que dar o maior testemunho. Se verdadeiramente eles nos chamarem de servos de Deus, verdadeiramente nós estamos de acordo com os padrões bíblicos. Mas, se nós verdadeiramente chegarmos na presença deles e eles olharem para nós com um olhar de reprovação, ou dizer, poxa, o papai fala tanto disso, a mamãe fala tanto de Jesus, mas não vive como a palavra de Deus diz. Ela fala que deve amar, mas ela odeia os outros. O papai fala que tem que amar, mas odeia os outros. Então, a responsabilidade, ela é minha e sua. Essa responsabilidade, ela é nossa. Amém? Cada um de nós é responsável por esta dádiva, a sua salvação, meu amado, a minha salvação e a salvação da minha e a salvação da tua família. Então esta responsabilidade, ela é nossa. Essa responsabilidade é minha e sua, varão de Deus. Esta responsabilidade é minha e sua, varoa de Deus. A palavra de Deus diz que esse dom, ele foi um presente de Deus para as nossas vidas, mas esse presente, esse favor imerecido, ele foi algo dado de graça para as nossas vidas. Mas a nossa salvação, ela vai ter que ser desenvolvida. Por isso que em Filipenses 2,12 fala, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então há uma responsabilidade sobre a mim e sobre a tua vida. Há uma responsabilidade de nós desenvolvermos essa salvação. E para que nós possamos desenvolver essa salvação, o Espírito Santo de Deus, ele me colocou algumas perguntas para mim mesmo, e a qual eu quero passar para a igreja do Senhor. Em primeiro lugar, eu estou sendo um exemplo em minha casa para os meus filhos e para a minha esposa? As minhas ações, elas condizem com as minhas palavras? Os meus atos condizem com o que eu professo, com a fé que eu professo? Eu estou verdadeiramente amando a minha esposa? Eu estou verdadeiramente criando meus filhos no temor do Senhor? Então essa é uma pergunta que o Espírito Santo de Deus fez para a minha vida. Meu filho, como é que tu estás em tua casa? Será que tu estás sendo verdadeiramente um sacerdote do teu lar? Verdadeiramente tu estás sendo sal e luz na tua casa? Então essa é uma pergunta que o Espírito Santo de Deus faz para mim e para a sua vida. Uma outra pergunta, o que eu estou vendo?
ouvindo ou permitindo que entre em minha casa? O que eu ouço? O que entra nos meus ouvidos? Quais são as informações que estão entrando nos meus ouvidos? Eu estou sendo influenciado pelo que eu estou ouvindo? Eu estou permitindo que algo entre em minha casa, que isso fira a santidade do Senhor? Eu estou permitindo que a minha casa ela seja maculada, tanto a minha casa espiritual quanto a minha casa física? É uma pergunta que o Senhor faz para as nossas vidas. Meu amado e minha amada, eu quero dar 2 exemplos para que a igreja possa meditar. A primeira é Acã. Acã, ele levou coisas condenadas para a sua tenda. E essas coisas condenadas, toda a sua família sofreu com as consequências. Pastor, quais foram as coisas condenadas? Ali naquele momento foram as coisas roubadas. Meu amado e minha amada, você percebe muito bem o que passa na vida do seu cônjuge. Você sabe muito bem, varão, o que se passa na vida da sua esposa. Varoa, você sabe muito bem o que se passa na vida do seu varão. Se você é uma só carne com a sua esposa, chame ela para a responsabilidade. Esposa, se o seu marido é uma só carne com você, chame ele para a responsabilidade. Lembre-se que o seu esposo pode estar amaldiçoando o seu lar. Lembre-se que a sua esposa pode estar amaldiçoando o seu lar. Essa responsabilidade é uma responsabilidade mútua. Não é uma responsabilidade só de um, não é uma responsabilidade só de outro, é uma responsabilidade de ambos. Então, se você, meu amado, se você, minha amada, está vendo algo que não condiz com a palavra, chame a responsabilidade para você. A palavra de Deus diz que o amor ele lança fora todo medo. Então você entre com uma palavra de ordem. Olha, minha amada, é o seguinte, isso aqui não condiz com a palavra de Deus. Ou se for a varoa, meu filho, venha cá. Olha, isso aqui não condiz com a palavra de Deus. Vamos nos consertar, vamos tampar as brechas. Vamos fazer com que a glória de Deus ela resplandeça sobre a nossa casa. O outro exemplo muito glorioso, Eli, ele não repreendeu os seus filhos. E o ato dele não repreender os seus filhos, foi a perda do sacerdócio. Meu amado, minha amada, você pode perder a sua salvação por isso. Olha a responsabilidade que tem sobre a mim e sobre a tua vida. Se nós vermos a nossa casa em desordem, é a nossa responsabilidade. Nós chamarmos a responsabilidade para nós, porque nós somos sacerdócio real. Nós temos que entender que em Timóteo ele fala que é a primeira coisa que o camarada ele tem que ter. Ele tem que governar bem a sua casa. Então, se eu como sacerdote eu não governo bem a minha casa, eu sou desqualificado a ser um sacerdote na presença do Senhor. Eu tenho um exemplo que aos olhos de muita gente é muito trágico, mas é um exemplo que eu vejo que é um exemplo para as nossas vidas. Existem alguns casos, existem alguns exemplos que eu conheço. Eu vou dar um exemplo específico. Existe um amado irmão, a qual ele criou a sua filha debaixo do temor do Senhor, deu o que podia e até muitas das vezes o que não podia para este filho. E o filho, depois de um tempo, se tornou maior e começou a bater o pé e disse que não queria mais servir ao Senhor e começou a fazer coisas erradas. E essas pessoas, esse casal chegou e olha, aqui eu não aceito isso dentro dessa casa. Essa casa aqui, ela é uma casa consagrada ao Senhor. E o filho decidiu em sair de casa. Eu fico pensando assim, a dor que esse pai sentiu. Mas esse pai, ele fez o que diz aqui a palavra. Ele repreendeu o seu filho na palavra do Senhor. Em outras palavras, ele colocou, não, aqui, a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, se muitas das vezes nós nos deparamos com certas situações e nós nos acovardamos, lembre-se, a quem muito é dado,
muito é cobrado. Então nós seremos cobrados pelos nossos atos, pelas nossas ações. Os nossos filhos, o Senhor cuidará deles. Creia nessa palavra, meu amado, que os nossos filhos, o Senhor cuidará deles. Se nós fizermos a nossa parte, o Senhor fará dele. Não tenha medo. A palavra de Deus diz que o amor, ele lança fora todo medo. Não tenha medo. Exerça a disciplina no seu lar. Salmo 101:3 diz: não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Então, se você está vendo algo que não condiz com a palavra, não aceite na sua vida e na sua casa. A sua casa é um jardim fechado no Senhor. Então não permita que Satanás ele venha fazer festa na sua vida. Não, muito pelo contrário, tire todas essas coisas que ferem a santidade de Deus. Lembrem-se, nós fomos chamados para tampar as brechas do pecado, tampar as brechas do erro, tampar as brechas da injustiça. Nós fomos chamados para ser sal e luz nessa terra. Então não aceite nada que manche a santidade do Senhor na sua vida. As nossas decisões e os nossos negócios estão de acordo com a palavra de Deus? É uma pergunta muito importante. As nossas decisões que nós tomamos no nosso dia a dia, os nossos negócios que nós fazemos, estão de acordo com a palavra de Deus? O Espírito Santo de Deus hoje está lhe perguntando isso. Amados, eu quero dar um exemplo. Esse exemplo é meu. Essa semana, estava ardendo no meu coração um ardor assim muito fervoroso mesmo, que eu queria voltar a fazer os cultos na igreja. Eu queria voltar a fazer os cultos na igreja. Falei muitas das vezes com a nossa pastora: pastora, eu estou sentindo de Deus, tal, assim. Mas eu parei para pensar, eu digo, poxa, eu tenho uma liderança. E então eu não posso tomar decisões sem antes comunicar a minha liderança. Telefonei para o presbítero e o presbítero me deu uma palavra de ordem. E ali naquele momento eu me sujeitei à autoridade dele sobre a minha vida. O presbítero fez uma colocação muito tremenda: pastor, você vai estar fazendo algo que todos os outros vão estar fazendo. A lei, ela não está dizendo que nós não podemos estar em aglomeração, e aquilo ali veio como um impacto na minha vida. E eu parei, eu disse, verdadeiramente, eu tenho que me acalmar. Eu gostaria muito de estar na congregação, mas eu estou submisso às autoridades. Mesmo que nós sabemos que são decisões políticas, mas seria muito embaraçoso de repente nós estarmos num culto e de repente a polícia chegar lá e de repente alguns irmãos passassem por situações delicadas. Então a palavra de Deus diz que nós fomos levantados para resguardar a igreja de Deus, para proteger a igreja do Deus vivo. Então eu tive que me submeter à autoridade de Deus sobre a vida dos meus líderes. E eu louvo a Deus por isso, porque nós temos uma liderança que ela se comunica, é uma liderança que não toma decisões precipitadas. Muito pelo contrário, nós tentamos tomar decisões pautadas segundo a palavra de Deus. Amém? Uma outra pergunta: o nosso comportamento é condizente com a fé que professamos? Os nossos comportamentos, nós muitas das vezes temos vários comportamentos que muitas das vezes eles não condizem com a palavra de Deus. Aí você pode enumerar vários comportamentos de engano, querendo sempre se dar bem, comportamentos que muitas das vezes chocam até mesmo o ímpio. O ímpio diz não e você vai lá e não, tem que fazer. Meu amado, minha amada, nós somos sal e luz dessa terra. Nós não podemos nos envolver com as coisas erradas desse mundo. Os nossos comportamentos, eles têm que condizerem com a nossa fé. Nós não podemos andar de acordo com o curso desse mundo. Nós temos que fazer diferença nesse mundo. Amém, meu amado?
Uma outra pergunta: estamos nos esforçando para fazer a vontade de Deus prevalecer na nossa vida? Ou nós estamos andando como brutos nesse mundo? Ou nós estamos andando de acordo com o curso desse mundo, de acordo com nossos pensamentos? Não, nós temos que nos submeter à vontade de Deus nas nossas vidas. Nós temos que nos submeter verdadeiramente à palavra de Deus. Nós temos que nos submeter ao direcionamento do Espírito Santo na minha e na sua vida. Gálatas 6,7 fala algo tremendo. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, meu amado, minha amada, vamos entender que tudo tem um preço, tudo tem um peso, e o peso do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, meu amado, minha amada, que a minha vida e a sua vida, elas estejam pautadas dentro e em cima da palavra de Deus. Lembre-se que sobre as nossas vidas nós fomos chamados. A palavra de Deus diz na abertura: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, meu amado, nós não somos qualquer pessoa. Sobre as nossas vidas repousa o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus, ele pode nos purificar de todo engano, de toda injustiça. E não tente se igualar a este mundo. Nós fomos chamados para ser exemplos neste mundo. Nós fomos chamados para fazer a diferença nesse mundo. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 16, ele fala algo tremendo para nós concluirmos. Nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, eis que se fez tudo novo na minha e na sua vida. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 ao 16. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Amém, amados? Nós temos uma conduta. Nós não podemos ser igual a este mundo. Nós temos que fazer a diferença nesse mundo. Quanto ao nosso trato, o trato do velho homem, nós temos que deixar para trás. Eis que se fez tudo novo. Nós temos que nos tornar santo, como santo é o nosso Deus. Por isso que ele diz: escrito está, sede santo, porque eu sou santo. Porque sem santidade ninguém verá a Deus. Amém, amados? Faça jus ao que o Senhor tem sobre a sua vida. Nós somos sacerdotes do nosso lar. Neste momento vamos fazer a diferença no nosso lar. Neste momento vamos trazer a responsabilidade para as nossas vidas. Cada um faça a sua parte na sua casa. Tire tudo aquilo da sua casa que é entulho. Não faça o que fez Acã, levar as coisas roubadas para dentro do seu lar. Amados, você pode enumerar várias coisas. Engano, se apropriar do que não é seu, inúmeras coisas. Não faça que nem Eli, que ele não repreendeu seus filhos e ele perdeu o sacerdócio. Hoje, na nova aliança, perder a salvação, isso é muito sério. Sobre as nossas vidas está a responsabilidade de nós desenvolvermos a nossa salvação e nós sermos sal e luz nessa terra, para que a nossa família ela seja invadida, ela seja realmente tomada por essa santidade. Aí se cumprirá na nossa vida, será salva nós
e a nossa casa. Que Jesus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que as bênçãos do Senhor, ela te acompanhe em nome de Jesus. Amém.